Séries estacionárias e não estacionárias. Estacionariedade é uma característica importante numa série temporal. Diz que uma série temporal é estacionária se suas propriedades estatísticas não mudarem com o tempo. Em outras palavras, tem média e variância e autocovariância constantes independente do tempo. Imagine um pêndulo sem atrito. Ele balança para frente e para trás em um movimento oscilatório, mas a amplitude e a frequência permanecem constantes. Embora o pêndulo esteja se movendo, o processo está parado, pois suas estatísticas, as média e covariância, etc., são constantes. No entanto, se uma força fosse aplicada ao pêndulo, por exemplo, o atrito do ar, a frequência ou a amplitude mudaria, tornando o processo não estacionário. A causa mais comum de violação da estacionariedade é uma tendência de aumento e diminuição na média, que pode ser devida à presença de uma tendência determinística. Grosso modo, um processo estacionário é um sinal aleatório para o qual a expectativa, ou seja, a média, é constante no tempo. Em geral, uma série temporal estacionária não terá padrões previsíveis a longo prazo. O gráfico no tempo mostra que a série será aproximadamente horizontal, embora algum comportamento cíclico seja possível, mas com a variância constante. Uma vez que a estacionariedade é uma suposição subjacente a muitos procedimentos estatísticos e geralmente está escondida na série temporal bruta, os dados não estacionários são muitas vezes transformados de modo a extrair a estacionariedade da série. Olhando para a figura da esquerda, vemos que o processo parece estacionário, pois a média e a variância não variam significativamente ao longo do tempo, contrariamente ao que acontece na figura da direita. Idealmente, gostaríamos de ter uma série temporal estacionária pura. No entanto, esse nunca é o caso. Entretanto, podemos tentar tornar a série estacionária ou quase estacionária, eliminando sazonalidades e tendências. A transformação mais comum consiste em tomar diferenças sucessivas da série original até se obter uma série estacionária. Mas existem outras transformações, como a transformação logarítmica. Este processo é chamado de diferenciamento na falta de um nome melhor. Não confundir com a diferenciação. Nesse caso, temos a série original y de t e a série das diferenças y' de t, y de t menos y de t menos 1, y duas linhas de t, y' de t menos y' de t menos 1 e assim por diante. Por exemplo, nessa tabela a coluna valor representa os valores diários de uma ação da bolsa no mês de outubro, e o y de t. Na coluna y' de t, temos os valores das primeiras e segundas diferenças calculadas pelas fórmulas acima. A transformação da coluna para coluna é basicamente tomar o valor da série da coluna e dele subtrair o valor do dado anterior e assim sucessivamente. Comparando os três gráficos, fica claro que o diferenciamento torna a série cada vez mais estacionária. Se a série é estacionária, ou com tendência estacionária, então ela tem uma tendência a retornar à média. Portanto, grandes valores tenderão a ser seguidos por valores menores, que serão alterações negativas, e valores pequenos por valores maiores, que são mudanças positivas. Qual dessas séries é estacionária? A sazonalidade óbvia exclui as séries D, H e I. As tendências e os níveis de mudança excluem as séries A, C, E, F e I. O aumento da variância também exclui I. Isso deixa apenas B e G como séries estacionárias. À primeira vista, os fortes ciclos na série G podem parecer torná-la não estacionária, mas esses ciclos são aperiódicos. São causados quando a população de linces se torna muito grande para a alimentação disponível, de modo que eles param de se reproduzir e a população cai para números baixos. Então, a regeneração de suas fontes alimentares permite que a população volte a crescer e assim por diante. A longo prazo, o tempo desses ciclos não é previsível, por isso a série é estacionária. Na figura, note que o preço das ações do Google não é estacionário, mas as mudanças diárias são estacionárias.
Além de olhar para o gráfico temporal dos dados, o gráfico ACF é útil para identificar séries temporais não estacionárias. Para uma série temporal estacionária, o ACF cairá para zero relativamente rápido, enquanto o ACF de dados não estacionários diminui lentamente. Para testar se uma série é estacionária, usamos o teste de Dickey-Fuller aumentado, o teste ADF. Esse é um teste estatístico comum usado para testar se uma determinada série temporal é estacionária ou não. O teste ADF é fundamentalmente um teste de significância estatística. Isso quer dizer que há um teste de hipóteses envolvido com uma hipótese nula e alternativa, e como resultado, uma estatística de teste é computada e os p-values são relatados. É a partir da estatística de teste do p-value que você pode fazer uma inferência sobre se uma determinada série é estacionária ou não. Se o p-value obtido for menor que 0,05, não rejeitamos a hipótese da série ser estacionária. Então, se a série não é estacionária, pode-se aplicar algum tipo de transformação de forma que se consiga que a série se torne estacionária para poder analisá-la. Matematicamente, esse teste não é complexo, mas é trabalhoso fazê-lo no Excel, de forma que normalmente temos que usar um programa especializado que já contém módulos específicos para o teste. Existem muitos pacotes de software para verificar a estacionariedade, por exemplo no Python. Nesse exemplo, 270 amostras de uma série temporal, obtemos esses resultados. Essa série temporal chega à estacionariedade e calcula a estatística de ADF igual a menos 5,269. Para valores críticos de ADF, vemos que menos 5,269 é mais negativo do que o valor crítico tabulado de menos 2,87, no nível de 95%, com um p-value de aproximadamente zero. Portanto, a hipótese nula de que a série é não estacionária será rejeitada. O programa também gera esses gráficos. Os gráficos à direita chamam-se correlogramas. Veja alguns pacotes de software para calcular o ADF.